Na última sexta-feira, os bombeiros tiveram que usar uma serra elétrica para separar meu marido da minha nora. Eles estavam grudados pela região íntima há mais de 2 horas, gritando de dor e desespero, enquanto todos os vizinhos assistiam pela janela. O que ninguém sabia é que fui eu quem trocou o lubrificante deles por supercola industrial. E quando meu próprio filho, que é bombeiro, chegou na cena e viu o pai dele naquela situação constrangedora com a própria esposa, o mundo desabou para todo mundo, menos para mim. Porque depois de 28 anos, sendo enganada, humilhada e tendo meu patrimônio roubado bem debaixo do meu nariz, finalmente chegou a hora da minha vingança. E que vingança! Hoje vou contar para vocês como descobri a traição mais nojenta que já vi na vida, como eles planejavam me roubar completamente e como uma simples troca de produtos íntimos virou o maior escândalo que essa cidade já presenciou. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa. Meu nome é Júlia, tenho 52 anos e durante 28 anos da minha vida eu fui aquela esposa que todo mundo dizia que era perfeita demais. Acordava às 5h30 da manhã todos os dias para fazer o café do meu marido Juliano antes dele sair para o trabalho. Cuidava da casa, dos filhos e ainda por cima tocava uma padaria que construí do zero com as minhas próprias mãos. Isso mesmo, eu que comecei vendendo pão de açúcar na porta de casa e transformei aquilo num negócio que hoje fatura mais de R$20 mil por mês. Mas aparentemente, para o meu marido, nada disso tinha valor. Juliano sempre foi um homem bonito, desses que chamam atenção por onde passam. Moreno, olhos claros, aquele sorriso que me conquistou quando eu tinha apenas 19 anos. Trabalhava como representante comercial, viajava muito e eu sempre confiei cegamente nele. Afinal, tínhamos 2 filhos lindos. O Daniel, de 26 anos, que hoje é bombeiro e é meu orgulho. E a nossa filha mais nova, a Camila, de 24 anos, que mora no interior com o marido. Vocês não fazem ideia do que eu sacrifiquei por essa família. Quando o Daniel nasceu, eu trabalhava numa loja de roupas, mas larguei tudo para me dedicar aos filhos. Quando a Camila veio, 2 anos depois, eu já estava vendendo salgadinhos na escola para complementar a renda. O Juliano ganhava bem como representante, mas eu sempre fui uma mulher que gosta de ter o meu próprio dinheiro, sabe? Minha mãe sempre dizia: filha, nunca dependa só do homem, porque homem você nunca sabe o que pode acontecer. Como ela estava certa. Foram anos e anos acordando de madrugada para fazer pão. Minhas mãos ficaram calejadas de tanto sovar massa. Minha coluna vivia doendo de ficar curvada sobre a bancada da cozinha. Mas eu tinha um sonho. Queria que meus filhos tivessem uma vida melhor que a minha. Queria dar estudo para eles, roupas boas, uma casa própria. E consegui. O Daniel se formou no ensino médio e entrou direto para o Corpo de Bombeiros. A Camila fez faculdade de pedagogia. Eu paguei cada mensalidade com o suor do meu rosto, com a venda de cada pãozinho, cada sonho, cada bolo de aniversário que eu fazia por encomenda. Há 3 anos, o Daniel se casou com a Aline, uma menina que na época tinha 23 anos, loira, bem mais nova que ele, e que desde o primeiro dia me deu uma impressão estranha. Sabe aquelas pessoas que sorriem demais? Que são educadas demais? Pois é, a Aline era exatamente assim. Sempre chegava em casa me elogiando, dizendo que eu era a sogra dos sonhos dela, que queria aprender minhas receitas da padaria. Eu, boba, achava aquilo lindo. Pensava, que nora maravilhosa meu filho arrumou! A Aline tinha uma beleza diferente, daquelas mulheres que se cuidam muito. Sempre com as unhas feitas, cabelo impecável, roupas justas que realçavam o corpo dela. Eu às vezes me olhava no espelho e pensava, nossa, como meu filho conseguiu uma mulher tão bonita assim? Ela trabalhava numa loja de cosméticos no shopping, mas vivia reclamando que o salário era pouco, que queria ter um negócio próprio, que sonhava em ter independência financeira. Eu entendia perfeitamente esse desejo. Afinal, tinha passado pela mesma coisa. O que eu não imaginava é que por trás daquela carinha de anjo
ela estava tramando a maior traição que uma família pode sofrer. E pior ainda, não estava tramando sozinha. Meu próprio marido, o pai do marido dela, estava sendo o parceiro dela nessa história sórdida. Enquanto eu acordava de madrugada para fazer pão e sustentar a família, eles dois estavam se encontrando pelas minhas costas, rindo da minha cara. E ainda por cima, planejando como iam tomar conta do que era meu. Durante anos eu notei algumas coisas estranhas. O Juliano chegava tarde em casa, sempre com desculpas sobre reuniões e clientes difíceis. Às vezes eu sentia cheiro de perfume diferente na roupa dele, um perfume doce, de mulher jovem. Quando eu perguntava, ele dizia que era de alguma cliente que tinha dado um abraço nele após fechar um negócio. Eu acreditava. Acreditava porque depois de 28 anos de casamento, a última coisa que você imagina é que seu marido pode estar te traindo com a mulher do próprio filho. Mas tinha outras coisas que não faziam sentido. Ele começou a se cuidar mais, comprando roupas novas, usando perfumes diferentes. Dizia que era porque estava lidando com clientes mais exigentes, que precisava melhorar a aparência para vender mais. Até a academia ele começou a frequentar. Aos 54 anos, depois de décadas sem fazer exercício nenhum, de repente virou um atleta. E eu, orgulhosa, pensava: que bom que meu marido está se cuidando, está se valorizando. A Aline também começou a aparecer mais em casa. Dizia que estava tendo problemas com o Daniel, que ele estava muito ausente por causa do trabalho no Corpo de Bombeiros. Vinha aqui chorar no meu ombro, pedir conselhos sobre casamento. E eu, que sempre fui uma mulher de coração grande, abria as portas da minha casa para ela, fazia café, ouvia suas lágrimas de crocodilo. Que idiota eu fui! Enquanto ela chorava no meu ombro, estava planejando como ia destruir minha família inteira. As coisas começaram a ficar realmente estranhas no final do ano passado. O Juliano passou a viajar muito mais do que o normal. Dizia que tinha conseguido uma carteira de clientes novos em cidades vizinhas e que precisava passar mais tempo fora. Às vezes ficava 3, 4 dias sumido e sempre com as mesmas desculpas. Amor, você sabe como é, cliente difícil, reunião que se estende, hotel lotado, tive que ficar mais um dia. Eu engolia tudo aquilo calada porque confiava nele. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi quando ele disse que ia passar uma semana em São Paulo, fechando um contrato grande. Ele saiu numa segunda-feira bem cedo, me deu um beijo no rosto e disse: semana que vem eu volto com uma surpresa para você. Que surpresa, né? A surpresa era eu descobrir que ele estava mentindo descaradamente na minha cara há meses. No meio daquela semana eu estava organizando as gavetas do quarto, quando encontrei um recibo amassado no bolso de uma calça, que ele tinha deixado no cesto de roupas sujas. Era de um restaurante chamado Vista Mar, no Rio de Janeiro. Data, terça-feira. Ou seja, um dia depois dele ter saído dizendo que ia para São Paulo. Meu coração disparou. Pensei, deve ser engano. Talvez ele teve que fazer uma escala, uma reunião de última hora. Mas no fundo, lá no fundo, eu já sabia que alguma coisa não estava certa. Quando ele voltou na sexta-feira, eu perguntei como tinha sido São Paulo. Ele me contou detalhes de restaurantes, de reuniões, até descreveu o hotel onde ficou. Tudo mentira! Eu fiquei ali ouvindo aquele teatro todo, com o recibo do Rio de Janeiro escondido na minha bolsa, sem coragem de confrontar ele. Porque quando você descobre que a pessoa que você ama está mentindo, a primeira coisa que você faz é procurar uma explicação que faça sentido. A gente não quer acreditar na verdade. Foi aí que eu comecei a prestar mais atenção nas coisas. E percebi que a Aline também estava estranha. Ela começou a aparecer em casa sempre que o Daniel estava trabalhando. Vinha com desculpas esfarrapadas. Ai, sogra, vim aqui porque estava me sentindo sozinha. Vim pegar aquela receita de bolo que a senhora prometeu. Posso usar sua internet? A minha está com problema. Sempre alguma coisa que justificasse ela estar na minha casa. E o pior, ela começou a fazer perguntas sobre a padaria. Perguntas que na época eu achei que era interesse genuíno, mas hoje eu sei que era pura maldade. Sogra, como é que funciona a parte legal da padaria?
A senhora tem tudo registrado no nome da senhora? E se um dia a senhora quiser se aposentar, como é que faz? Pode passar para outra pessoa? Deve dar muito trabalho cuidar de toda essa papelada, né? Eu respondia tudo na maior inocência. Contava que a padaria estava toda no meu nome, que eu tinha lutado muito para regularizar tudo, que era meu maior orgulho e patrimônio. Até mostrei para ela alguns documentos explicando como funcionava o alvará, como eu pagava os impostos. Penso hoje e me dá vontade de me bater. Eu estava entregando todas as informações na mão de quem queria me roubar. Mas o que realmente me abriu os olhos foi uma situação que aconteceu em fevereiro deste ano. Era uma quinta-feira de tarde. Eu estava na padaria fazendo a contabilidade do mês, quando decidi passar em casa para pegar uns documentos que tinha esquecido. Quando cheguei na minha rua, vi o carro do Juliano parado na porta. Estranhei, porque ele tinha saído de manhã dizendo que só voltava à noite. Entrei pela porta dos fundos, que dá direto na cozinha, e ouvi vozes vindas da sala. Uma era do Juliano e a outra era da Aline. Eles estavam conversando baixinho, mas dava para ouvir algumas palavras. Fiquei escondida atrás da parede da cozinha, tentando entender o que estava acontecendo. Tem que ser rápido, eu ouvi o Juliano dizer. Se ela desconfiar de alguma coisa, vai complicar tudo. E a Aline respondeu: relaxa, ela confia em mim. Ontem mesmo, ela me mostrou mais uns documentos da padaria. É incrível como ela é ingênua. Eles riram. Riram da minha cara. Ali mesmo, na minha sala, debochando de mim. Minha primeira reação foi sair dali correndo, voltar para a padaria e fingir que não tinha visto nada. Porque às vezes, quando a verdade é muito dolorosa, a gente prefere continuar fingindo que não sabe. Passei o resto daquele dia tentando arranjar uma explicação lógica. Talvez eles estavam planejando uma surpresa para mim. Talvez era sobre um presente de aniversário. Talvez eu entendi errado. Mas à noite, quando o Juliano chegou em casa, eu perguntei onde ele tinha estado de tarde. Ele me olhou nos olhos e mentiu. Estive o dia todo em reunião com o pessoal da empresa nova, nem parei em casa. Pronto. Ali acabou qualquer dúvida que eu ainda tinha. Meu marido estava mentindo descaradamente para mim, e a Aline estava envolvida em alguma coisa contra mim. Foi quando eu tomei a decisão mais difícil da minha vida: contratar um detetive particular. Eu nunca pensei que chegaria a esse ponto, mas não tinha escolha. Precisava saber a verdade, mesmo que doesse. Procurei na internet e encontrei um homem chamado Roberto, que trabalhava com investigação conjugal há mais de 15 anos. No dia seguinte, fui até o escritório dele, que ficava no centro da cidade. Um lugar discreto, nada chamativo. O Roberto era um senhor de uns 60 anos, muito profissional, que me explicou como funcionava o trabalho. Senhora Júlia, ele disse, infelizmente esses casos de traição são mais comuns do que a gente imagina. Vou precisar de algumas informações básicas e de uma semana para ter resultados concretos. Paguei o valor que ele pediu na hora. R$ 1.200 que tirei da gaveta, onde guardava o dinheiro da padaria. Dinheiro que eu tinha suado para ganhar, agora estava pagando para descobrir se meu marido estava me traindo. A ironia da vida, né? Uma semana depois, o Roberto me ligou. A voz dele estava séria quando disse: Senhora Júlia, preciso conversar com a senhora pessoalmente. O que eu descobri é bem sério. Marcamos de nos encontrar no mesmo escritório, e quando cheguei lá, ele tinha uma pasta cheia de fotos na mesa. Sinto muito ter que mostrar isso para a senhora, ele disse, mas seu marido realmente está tendo um caso, e não é com qualquer pessoa. Ele abriu a pasta e mostrou a primeira foto. Era o Juliano saindo de um motel na BR que liga nossa cidade ao Rio de Janeiro. E na foto seguinte, saindo do mesmo motel alguns minutos depois, estava a Aline. Senti como se tivessem dado um soco no meu estômago. Minhas pernas ficaram bambas, minha visão escureceu por alguns segundos. Mesmo já desconfiando, ver aquelas fotos foi como levar um tiro no peito. Tem mais, senhora, o Roberto disse com cuidado. Eles se encontram pelo menos 2 vezes por semana, sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo horário.
Isso já dura mais de 6 meses. 6 meses. Enquanto eu estava trabalhando feito uma condenada na padaria, acordando de madrugada, cuidando da casa, sendo a sogra carinhosa da Aline, eles dois estavam se encontrando em motel 2 vezes por semana. E o pior ainda estava por vir. Mas a descoberta da traição foi só o começo da minha dor de cabeça. O Roberto não tinha terminado de me mostrar as fotos. Ele virou mais algumas páginas da pasta e disse: Senhora Júlia, tem uma coisa muito mais grave aqui. Eles não estão só tendo um caso. Estão tramando alguma coisa contra a senhora. Ele me mostrou fotos dos dois entrando num escritório de advocacia. Outras fotos deles saindo de um cartório. E uma foto que me gelou o sangue. Os dois sentados numa mesa, com vários papéis espalhados, e a Aline apontando para alguns documentos enquanto o Juliano fazia anotações num caderninho. Consegui descobrir que eles estão tentando encontrar uma brecha legal para contestar a propriedade da sua padaria, o Roberto explicou. Contrataram um advogado especializado em direito empresarial e estão estudando uma forma de alegar que seu marido tem direito à metade do negócio, já que vocês são casados em comunhão de bens. Senti meu mundo desabar completamente. Não era só traição, era roubo. Eles queriam tomar a padaria que eu construí com as minhas próprias mãos, com meu suor, com meu sangue. A padaria que era minha vida, meu sustento, meu orgulho. Mas isso não é possível, eu disse com a voz tremendo. A padaria está no meu nome. Eu que montei tudo. Eu que pago todas as contas. Infelizmente, senhora Júlia, no Brasil as coisas não são tão simples assim. Se eles conseguirem provar que seu marido contribuiu, de alguma forma, para o crescimento do negócio, mesmo que indiretamente, ele pode ter direito à parte dos bens. E pelo que eu observei, eles estão montando um plano bem elaborado. Saí daquele escritório completamente devastada. Cheguei em casa e me tranquei no quarto. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela traição, pela humilhação, pela ingratidão. Mas principalmente chorei de raiva. Raiva de ter sido tão idiota, tão confiante, tão cega. Foi naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto e ouvindo o Juliano roncar do meu lado depois de chegar tarde com mais uma desculpa esfarrapada, que algo mudou dentro de mim. Uma sensação que eu nunca tinha sentido antes. Não era só raiva. Era uma frieza, uma determinação, uma certeza de que eu não ia deixar barato. Levantei da cama devagar, fui até a sala e liguei o computador. Passei a madrugada inteira pesquisando sobre direitos da mulher, sobre partilha de bens, sobre como proteger meu patrimônio. E foi aí que descobri algo que mudou completamente o jogo. Eu tinha uma carta na manga que eles nem sonhavam que existia. Há 5 anos, quando a padaria começou a crescer muito, minha contador, seu Antônio, me sugeriu fazer um seguro empresarial robusto e também registrar algumas patentes das minhas receitas mais famosas. Na época, achei besteira, mas ele insistiu tanto que acabei fazendo. Dona Júlia, ele dizia, a senhora nunca sabe o que pode acontecer na vida. É sempre bom se proteger. Que homem sábio! Porque naqueles documentos que eu tinha guardado numa gaveta e esquecido, estava a prova de que eu era a única proprietária intelectual de todas as receitas que faziam o sucesso da padaria. Não só isso, eu tinha um seguro que cobria qualquer tentativa de fraude ou apropriação indébita do meu negócio. Ou seja, se alguém tentasse tomar minha padaria, a seguradora me indenizaria e ainda moveria ação legal contra os responsáveis. Mas a descoberta mais importante veio quando eu estava fuçando numa caixa de documentos antigos. Encontrei a escritura da casa onde vivemos há 15 anos. Uma casa que sempre achei que estava no nome dos dois, mas que, na verdade, estava só no meu nome. Minha mãe tinha me ajudado com a entrada na época e o financiamento foi feito só comigo como titular. O Juliano nunca nem se preocupou em verificar isso, ou seja, a casa, a padaria, os equipamentos, tudo estava no meu nome. Ele não tinha direito legal a nada. E eu, que sempre me sentia mais fraca nessa história, de repente percebi que tinha muito mais poder do que imaginava.
Foi nesse momento que a Júlia vítima morreu e nasceu a Júlia estrategista. Eu não ia mais chorar, não ia mais me lamentar. Ia planejar. Ia fazer eles pagarem por cada dia de humilhação, por cada mentira, por cada tentativa de roubar o que era meu. Comecei a observar os dois com outros olhos. Fingia que não sabia de nada. Continuava sendo a esposa dedicada e a sogra carinhosa. Mas agora eu estava coletando informações. Prestava atenção em cada conversa, em cada olhar, em cada movimento. Eles achavam que eram espertos, mas eu estava 10 passos à frente. Uma semana depois da descoberta, o Juliano chegou em casa com uma proposta. Amor, estava pensando, que tal a gente renovar nosso quarto? Comprar uma cama nova, trocar os móveis, dar uma modernizada? Na hora pensei, está querendo deixar tudo bonito para trazer a amante aqui. Mas respondi com o maior sorriso, que ideia maravilhosa, querido, vamos sim! E a Aline, coitadinha, continuava vindo em casa fazer teatro. Mas agora eu percebia cada detalhe. Como ela olhava para os móveis avaliando tudo, como fazia perguntas sobre a padaria sempre tentando descobrir mais informações, como ela e o Juliano trocavam olhares quando pensavam que eu não estava vendo. Foi quando tive a ideia genial. Se eles queriam brincar de esconde-esconde, eu também podia brincar. Mas no meu jogo, eu que fazia as regras. A partir daquele momento, eu virei uma atriz. E que atriz! Continuava acordando cedo para fazer café para o Juliano, continuava recebendo a Aline com sorrisos e abraços, continuava sendo a mulher ingênua que eles pensavam que eu era. Mas por dentro, eu estava arquitetando o plano mais elaborado da minha vida. Primeiro, eu precisava de mais evidências. O material que o Roberto tinha me dado era bom, mas eu queria mais. Queria flagrar eles em alguma situação tão comprometedora que não tivessem como negar nada. E, principalmente, eu queria que eles fossem humilhados publicamente, do mesmo jeito que eles estavam me humilhando às escondidas. Comecei a prestar atenção nos horários. Toda terça e quinta-feira, o Juliano saía de casa dizendo que ia visitar clientes em cidades vizinhas. Sempre voltava só no final da tarde, com aquele cheiro de motel mal disfarçado pelo perfume. E a Aline, coincidentemente, sempre aparecia na padaria nos outros dias da semana, perguntando pelo Daniel, dizendo que ele não estava atendendo o celular. Que mentirosos patéticos! Eles achavam que eram os donos da esperteza, mas qualquer pessoa com 2 neurônios funcionando perceberia o esquema. A diferença é que agora eu não estava mais cega de amor. Estava com os olhos bem abertos, planejando cada movimento. Foi numa dessas terças-feiras que eu tive a primeira inspiração para minha vingança. Estava limpando o carro do Juliano, coisa que eu sempre fazia para ser uma esposa prestativa, quando encontrei embaixo do banco do motorista um tubo pequeno de lubrificante íntimo. Meu coração disparou. Ali estava a prova física do que eles andavam fazendo. Peguei aquele tubo nojento com a ponta dos dedos e fiquei olhando para ele por um tempão. Era um lubrificante comum, daqueles que vendem em farmácia, mas de repente, uma ideia maliciosa passou pela minha cabeça. Uma ideia tão diabólica que até me assustei comigo mesma. E se eu trocasse o conteúdo desse tubo por outra coisa? Pensei. Que tipo de surpresa eles teriam? Guardei o tubo na bolsa e continuei fingindo que nada tinha acontecido. Mas minha cabeça estava fervilhando de ideias. Passei o resto daquela semana pesquisando na internet sobre produtos que tinham aparência parecida com lubrificante, mas que tinham propriedades bem diferentes. Foi aí que descobri a existência da supercola industrial transparente. Um produto que tem consistência e aparência quase idênticas ao lubrificante íntimo, mas que gruda qualquer coisa em segundos e só sai com solvente específico. Que coincidência perfeita, não é mesmo? No sábado seguinte, fui até uma loja de materiais de construção no centro da cidade. O vendedor, um rapaz novo, me olhou meio desconfiado quando pedi o produto. É para quê, dona? Ele perguntou. Estou reformando uns móveis antigos em casa, respondi com a maior naturalidade. Preciso de uma cola bem forte. Ele me vendeu sem mais perguntas.
Cheguei em casa com meu ingrediente especial escondido na bolsa. O Juliano tinha saído para jogar futebol com os amigos, como fazia todo sábado de tarde. Estava sozinha em casa, com tempo suficiente para executar a primeira parte do meu plano. Fui até o quarto, peguei o tubo de lubrificante e levei para a cozinha. Com muito cuidado, esvaziei todo o conteúdo original na pia e lavei bem por dentro. Depois, com uma seringa que tinha em casa para dar remédio para os gatos da vizinha, transferi a supercola para dentro do tubo. A aparência ficou idêntica. Ninguém desconfiaria de nada até ser tarde demais. Voltei para o carro e coloquei o tubo exatamente no mesmo lugar onde tinha encontrado. Meu coração estava disparado, mas eu me sentia poderosa. Pela primeira vez em meses eu estava no controle da situação. Mas só trocar o lubrificante não era suficiente. Eu queria que a humilhação deles fosse pública. Queria que todo mundo soubesse que tipo de pessoas eles eram. E foi aí que tive a segunda parte da minha ideia genial. Lembrei que meu filho Daniel sempre me dizia que o corpo de bombeiros atendia chamadas de emergência médica também, não só incêndios. Mãe, você não faz ideia das situações constrangedoras que a gente já atendeu. Ele comentou uma vez durante um almoço em família. Gente que se machuca em casa fazendo coisas que não devia, gente que se mete em situações embaraçosas e depois precisa de ajuda para sair. Perfeito. Se o meu plano desse certo, eles iam precisar de ajuda médica. E quem sabe o próprio Daniel não estaria na equipe que fosse socorrê-los. A ironia seria perfeita. O filho tendo que ver o pai na situação mais constrangedora possível com a própria esposa. Mas como eu ia garantir que os bombeiros seriam chamados? Não podia simplesmente ligar para o 193 sem ter certeza de que algo tinha acontecido. Precisava de um plano para atrair a atenção dos vizinhos no momento certo. Foi aí que me lembrei do detector de fumaça da cozinha, um aparelho super sensível que dispara com qualquer fumacinha. E, convenientemente, nossa casa fica bem próxima ao quartel do Corpo de Bombeiros. Qualquer alarme de incêndio na nossa rua faz eles virem correndo. Comecei a estudar os horários deles. Toda terça-feira, o Juliano saía de casa às 14h. Às 15h, a Aline mandava mensagem para o Daniel, dizendo que ia ao shopping e que voltava só de noite. Às 16h, os dois se encontravam no motel da BR. Ficavam lá até umas 18h e depois cada um voltava para suas vidas normais. Mas na próxima terça-feira, eles iam ter uma surpresa, porque eu tinha descoberto que eles não iam só no motel. Às vezes, quando achavam que era muito arriscado sair da cidade, eles vinham para a minha própria casa. Usavam minha cama, meu quarto, minha casa para os encontros nojentos deles. Como eu descobri? Simples. Comecei a colocar fios de cabelo bem finos na fechadura da porta de casa, daqueles que caem, e a gente nem percebe. Toda vez que eu voltava da padaria e o fio não estava mais lá, eu sabia que alguém tinha entrado. E não era arrombamento, porque nada sumia. Era visita íntima. Também comecei a prestar atenção na cama. Por mais que tentassem arrumar tudo direitinho, sempre sobrava alguma evidência. Um travesseiro numa posição diferente, o edredom dobrado de um jeito que eu nunca dobrava, até cheiro estranho nos lençóis que eu mesma tinha lavado e passado. A gota d'água foi quando encontrei um brinco da Aline debaixo da minha cama. Um brinco dourado, pequeno, que ela sempre usava. Ali estava a prova definitiva de que eles estavam usando minha casa como motel particular. Naquela noite, deitada ao lado do Juliano que roncava tranquilamente como se nada tivesse acontecido, eu finalizei todos os detalhes do meu plano. Na próxima terça-feira, quando eles viessem para cá, eu estaria esperando. Não para confrontar eles diretamente, mas para executar a vingança mais criativa e humilhante que uma mulher traída já arquitetou. Ia ser épico, ia ser constrangedor e ia ser justo. Depois de 28 anos sendo feita de idiota, finalmente chegou a minha hora de mostrar para eles quem realmente manda nessa casa. A terça-feira que eu estava esperando finalmente chegou. Acordei naquele dia com uma sensação estranha,
Uma mistura de nervosismo e excitação que eu nunca tinha sentido na vida. Era o dia da minha vingança. O dia em que 28 anos de humilhação iam ser vingados de uma vez por todas. Como sempre, fiz o café da manhã para o Juliano. Ele estava particularmente carinhoso naquela manhã. Me deu até um beijinho no rosto antes de sair. Hoje vou ter uma reunião importante em Petrópolis. Mentiu descaradamente. Só volto de noite, tá, amor? Eu sorri docemente e respondi: tudo bem, querido. Boa sorte na sua reunião. Se ele soubesse o que estava esperando ele... Saí de casa no horário normal e fui para a padaria. Passei a manhã inteira atendendo clientes, fazendo pães, conversando com todo mundo como se fosse um dia qualquer. Mas meu coração estava disparado de ansiedade. Às 2 horas da tarde, fechei a padaria mais cedo, coisa que nunca fazia. Disse para minha funcionária que estava passando mal e precisava ir para casa descansar. Mas em vez de ir para casa, fui me esconder na casa da Dona Maria, minha vizinha do lado, que é minha amiga há mais de 15 anos. Contei para ela que desconfiava que alguém estava entrando na minha casa quando eu não estava e pedi para ficar na janela dela observando. A coitada ficou preocupadíssima. Meu Deus, Júlia, pode ser ladrão! Vamos chamar a polícia! Calma, Dona Maria, eu disse. Vamos primeiro ver quem é. Se for ladrão mesmo, aí sim chamamos a polícia. Ela concordou, e ficamos as duas espiando pela cortina da sala dela, que tem uma visão perfeita da minha casa. 3h15 da tarde. O carro do Juliano apareceu na esquina. Ele parou algumas casas antes da nossa, olhou para os lados como um bandido e entrou pela porta dos fundos. Meu sangue ferveu de raiva. O canalha estava mesmo usando minha casa. 3h20, a Aline chegou a pé, vindo pela rua de trás. Também olhou para todos os lados antes de entrar pelo mesmo lugar que o Juliano. Quem é aquela menina? Perguntou Dona Maria. É minha nora, respondi com a voz trêmula de ódio. A esposa do meu filho. Dona Maria regalou os olhos, mas não disse nada. Ela entendeu na hora toda a gravidade da situação. Ficamos ali esperando. Eu tinha calculado que eles precisariam de pelo menos uns 20 minutos para fazer o que tinham ido fazer lá. E foi exatamente isso que aconteceu. 3h45. Ouvi o primeiro grito vindo da minha casa. Socorro! Alguém me ajuda! Era a voz da Aline, desesperada, gritando como uma louca. Logo depois, a voz do Juliano. Que merda é essa? Não sai! Não sai! Dona Maria me olhou assustada. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu fingi surpresa total. Não sei, vamos ver o que é. Saímos correndo da casa dela e fomos até a minha. A essa altura, outros vizinhos já estavam na rua, atraídos pelos gritos desesperados que vinham do meu quarto. Mas eu não podia entrar na casa ainda. Precisava primeiro executar a segunda parte do plano. Gente, eu estou sentindo cheiro de queimado, gritei bem alto para todos ouvirem. Acho que tem alguma coisa pegando fogo lá dentro. Dona Maria, que estava do meu lado, confirmou. É verdade, estou sentindo também. Corri até a cozinha e acendi uma panela no fogão com um pouco de óleo e alguns panos velhos molhados. Em poucos segundos começou a sair uma fumacinha densa, o suficiente para disparar o detector de fumaça. Bip, bip, bip. O alarme começou a tocar tão alto que acordou a rua inteira. Incêndio! Incêndio! Comecei a gritar. Os vizinhos entraram em pânico. Em menos de 5 minutos já tinha uma multidão na porta da minha casa. E o melhor de tudo, alguém tinha ligado para o corpo de bombeiros. Enquanto esperávamos os bombeiros chegarem, os gritos continuavam vindos do quarto. Me ajuda, pelo amor de Deus! Está grudado! Está tudo grudado! Chama uma ambulância! Dona Conceição, a vizinha mais curiosa da rua, perguntou. Júlia, quem está aí dentro da sua casa? Eu respondi com a cara mais inocente do mundo. Não sei. Estava na padaria quando começaram esses gritos. Acho que pode ser ladrão que se machucou tentando roubar alguma coisa. 5 minutos depois, chegaram os bombeiros, e não era qualquer bombeiro, não. Era a equipe do meu próprio filho Daniel,
O carro parou na frente de casa e ele saltou junto com outros 3 bombeiros, já com todos os equipamentos para combater incêndio. Mãe, o que aconteceu? Ele gritou, correndo na minha direção. Filho, não sei. Cheguei em casa agora e encontrei tudo isso. Tem alguém gritando lá dentro e cheiro de queimado na cozinha. Daniel e os outros bombeiros entraram na casa. Eu ouvi quando ele gritou da cozinha. Pessoal, foi só uma panela que esquentou demais. Já apaguei. Mas tem alguém pedindo socorro no quarto. E aí chegou o momento que eu estava esperando há meses. O momento da verdade. O momento da justiça. Ouvi os passos pesados dos bombeiros indo em direção ao meu quarto. Ouvi a voz do Daniel. Tem alguém aí dentro? E a resposta desesperada. Sim, pelo amor de Deus, nos ajuda. Estamos grudados. Silêncio total. Alguns segundos que pareceram uma eternidade. E então, a voz do meu filho, numa mistura de choque, nojo e incredulidade. Pai, Aline, que porra é essa? Todo mundo que estava na rua ouviu. Todo mundo. Os gritos, a descoberta, o escândalo total. Dona Maria tapou a boca com as mãos. Dona Conceição arregalou os olhos. Os outros vizinhos começaram a cochichar entre si. Daniel? A voz do Juliano saiu fraca, envergonhada. Filho, não é o que você está pensando. Não é o que eu estou pensando, Daniel explodiu. Vocês estão pelados, grudados um no outro no quarto da minha mãe. E não é o que eu estou pensando? Nesse momento, um dos outros bombeiros gritou lá de dentro. Daniel, vamos precisar de equipamentos especiais. Eles usaram algum tipo de cola industrial. Vou ter que chamar a equipe de resgate especializada e uma ambulância. A rua virou um caos total. Ambulância chegando, mais bombeiros, vizinhos se aglomerando para ver o escândalo. E eu ali no meio de tudo, fazendo o maior teatro da minha vida, fingindo estar chocada com a descoberta. Como assim grudados? Perguntei para Daniel quando ele saiu do quarto com a cara mais amarrada que já vi na vida. Mãe, ele disse com a voz tremendo de raiva. Eles usaram algum produto na região íntima e agora estão literalmente colados um no outro. Vamos precisar usar uma serra especial para separá-los sem machucar. Todo mundo na rua ouviu isso também. Dona Conceição não conseguiu se segurar e soltou uma risada. Outros vizinhos começaram a rir também, mas tentando disfarçar. Eu fingi estar horrorizada. Meu Deus, que situação terrível! Mas por dentro, eu estava explodindo de satisfação. Meu plano tinha dado mais certo do que eu jamais poderia imaginar. Não só eles tinham sido pegos no flagra da forma mais humilhante possível, como foi o próprio Daniel quem os descobriu. A justiça tinha sido feita da forma mais poética que existia. 2 horas depois, quando finalmente conseguiram separar os dois e levá-los para o hospital, a rua inteira já sabia da história. O escândalo se espalhou pela cidade toda em questão de minutos. WhatsApp, Facebook, boca a boca, todo mundo comentando sobre o homem e a nora, que ficaram grudados com supercola durante um encontro íntimo na casa da esposa traída. E eu continuei fazendo meu teatro. Chorei, me desesperei, disse que não entendia como aquilo podia ter acontecido. Mas no fundo do coração, eu sabia que minha vingança tinha sido perfeita, absoluta, completa. 3 dias depois do incidente, como a cidade inteira passou a chamar o que aconteceu, eu finalmente tive a conversa que estava esperando há meses. O Juliano voltou para casa com a cauda entre as pernas, cheio de curativo na região íntima, mal conseguindo andar direito. A cara dele era de um cachorro sem dono. Júlia, ele disse com a voz mais baixa que já ouvi na vida. A gente precisa conversar. Eu estava sentada na sala, tomando um café bem gostoso, tranquila como nunca estive. Claro, querido, respondi com um sorriso. Vamos conversar sim. Ele se jogou no sofá gemendo de dor e tentou me olhar nos olhos. Eu sei que você deve estar se perguntando o que aconteceu. Eu o interrompi na mesma hora. Na verdade, não precisa explicar nada não, Juliano. Eu já sei de tudo. A cara dele ficou branca. Como assim, você já sabe de tudo? Levantei do sofá, fui até o quarto
e voltei com uma pasta cheia de fotos. As mesmas fotos que o detetive tinha me dado semanas atrás. Joguei tudo na mesa de centro, bem na frente dele. Sei do motel na BR. Sei dos encontros 2 vezes por semana. Sei que vocês estavam planejando roubar minha padaria. Sei que usavam minha casa, minha cama, quando achavam que era arriscado sair da cidade. E principalmente, eu disse olhando bem fundo nos olhos dele, sei que você achou que eu era idiota demais para descobrir qualquer coisa. Juliano ficou em choque total. Pegou uma das fotos com a mão tremendo. Júlia, eu posso explicar? Não precisa explicar nada, eu disse com uma frieza que até me surpreendeu. O que você precisa é fazer as malas e sair da minha casa. Hoje mesmo. Como assim sair da sua casa? Esta casa é nossa. Eu ri. Ri de verdade. Uma risada gostosa de quem está se vingando. Ah, é nossa? Então me mostra seu nome na escritura. Fui até a gaveta e peguei o documento. Tá vendo aqui? Júlia Aparecida da Silva. Só meu nome. A casa é minha, querido, sempre foi. A cara dele foi de quem levou um tapa. Mas eu ajudei a pagar as prestações? Ajudou nada. Quem pagou fui eu com o dinheiro da padaria. A padaria que também está só no meu nome, com todas as patentes das receitas registradas em cartório. Sabe o que isso significa? Significa que você não tem direito a nada. Absolutamente nada. Foi a vez dele tentar argumentar sobre comunhão de bens, direitos do marido, essas coisas que ele tinha estudado com o advogado vagabundo que contrataram. Mas eu estava preparada. Ah, você quer falar de direitos? Então vamos falar. Você sabia que existe uma coisa chamada infidelidade conjugal? Que isso anula qualquer direito à partilha de bens? E que eu tenho provas fotográficas de tudo? Mostrei mais fotos, vídeos, documentos que comprovavam não só a traição, mas também a tentativa de fraude contra meu patrimônio. Seu advogadinho esqueceu de te falar que quando o marido tenta roubar a esposa, ele perde todos os direitos? Pois então, agora você sabe. Juliano tentou chorar, tentou me convencer de que estava arrependido, que tinha sido uma loucura passageira, que me amava de verdade. Mas eu estava imune àquele teatro todo. Você tem até domingo para tirar suas coisas daqui. O que não tirar, eu vou doar para o brechó da igreja. E foi exatamente isso que aconteceu. No domingo, ele veio buscar as roupas dele, algumas bugigangas pessoais, e foi embora. Sem direito a nada, sem ter para onde ir, completamente desmoralizado na cidade inteira. Soube depois que ele foi morar num quartinho nos fundos da casa da irmã, em outra cidade. A situação da Aline foi ainda pior. O Daniel, que é um homem de caráter, pediu o divórcio no dia seguinte ao escândalo. Ela tentou de tudo. Chorou, implorou. Disse que estava sendo manipulada pelo Juliano, que ele tinha aproveitado dela. Mas Daniel não era bobo. Você traiu não só a mim, ele disse para ela. Você traiu minha família inteira. Traiu minha mãe, que te tratava como filha. Não tem perdão para isso. O divórcio saiu em tempo recorde. O Daniel ficou com tudo. A casa que eles tinham comprado juntos, o carro, até o cachorro. A Aline saiu com a cara e a coragem e teve que voltar para a casa dos pais na vergonha. Mas o mais gratificante de tudo foi ver como a comunidade reagiu. As pessoas vinham na padaria não só para comprar pão, mas para me dar apoio. Dona Júlia, a senhora fez certo. Que coragem a senhora teve. Eles mereceram mesmo. Minha clientela dobrou em 1 mês. Todo mundo queria conhecer a mulher que tinha pregado a maior peça nos traidores da cidade. 6 meses depois, minha vida estava completamente transformada. Reformei a casa inteira. Troquei todos os móveis, principalmente a cama do quarto. Pintei as paredes de cores alegres, mudei a decoração, deixei tudo do meu jeito. Pela primeira vez em 28 anos, eu estava vivendo na minha casa do jeito que eu queria. A padaria também cresceu muito. Contratei mais 2 funcionárias, ampliei o cardápio, comecei a fazer bolos personalizados para festas. O dinheiro que antes ia para sustentar um marido vagabundo, agora eu investia no meu negócio
e em mim mesma. Comecei a fazer coisas que nunca tinha feito. Me inscrevi numa academia, aprendi a dirigir melhor, comecei a viajar nos finais de semana. Conheci lugares lindos, fiz amizades novas, redescobri quem era a Júlia por trás da esposa dedicada demais. O Daniel e eu ficamos mais próximos do que nunca. Ele vem almoçar em casa todo domingo. Trazemos as namoradas novas para eu conhecer. Mãe, ele disse outro dia, eu sempre admirei a senhora, mas depois daquele dia, eu passei a te respeitar de um jeito diferente. A senhora mostrou que mulher forte não leva desaforo para casa. Hoje, 1 ano depois de tudo que aconteceu, posso dizer que sou uma mulher realizada. Tenho meu negócio próspero, minha casa do jeito que sempre sonhei, minha independência financeira total. Durmo e acordo na hora que quero, como o que tenho vontade, assisto aos programas que gosto na televisão. E sabe qual foi a maior lição que aprendi com tudo isso? Que a gente nunca deve subestimar a força de uma mulher determinada. Por 28 anos eu fui a esposa que todos achavam que era boa demais. E realmente era boa demais para eles. Mas quando descobri meu verdadeiro valor, quando percebi que eu não precisava de ninguém para ser feliz, aí sim mostrei do que uma mulher de verdade é capaz. Às vezes ainda encontro o Juliano na rua. Ele sempre desvia o olhar. Anda de cabeça baixa, parece ter envelhecido 10 anos. A Aline mudou de cidade. Soube que está trabalhando numa loja qualquer e dividindo apartamento com outras meninas. O destino de quem planta maldade é sempre colher amargura. Quanto ao tubo de supercola, bem, ele ainda está guardado aqui em casa, numa gaveta especial. Não como lembrança da vingança, mas como símbolo da minha transformação. Me lembra que às vezes, para colar os pedaços da nossa vida de volta, primeiro precisamos descolar as pessoas erradas que estavam grudadas em nós. E você que está me ouvindo, o que faria em meu lugar? Já passou ou conhece alguém que esteve em uma situação parecida? Comenta aí embaixo, conta a sua história também, porque uma coisa eu aprendi. Mulher forte inspira outras mulheres a serem fortes também. E juntas somos imbatíveis. A vida me ensinou que vingança não é sobre destruir o outro. É sobre se reconstruir de um jeito tão bonito, tão poderoso, que quem te magoou percebe o tamanho da bobeira que fez. E aí, quando eles estão no fundo do poço se lamentando, você está lá em cima, vivendo sua melhor vida, provando que mereceu coisa muito melhor do que eles um dia foram capazes de oferecer. Se tem uma mulher me ouvindo agora que está passando por alguma traição, alguma decepção familiar, eu digo, não se entregue, não se diminua. Descubra sua força, planeje sua independência e mostre para o mundo inteiro do que você é capaz. Porque mulher guerreira não nasce pronta. Ela se descobre na luta. E quando se descobre, não para mais.